Sem mais delonga, eu vou convidá-los que abram o Evangelho conforme escreveu João, capítulo 3. Nós estaremos lendo do versículo 1 até o versículo de número 15. João, capítulo 3, de 1 a 15. Eu vou convidá-los, se você puder colocar-se em pé, se não, por favor, mesmo assentado, esteja acompanhando a leitura. Nós procederemos da seguinte forma: eu lerei os versículos ímpares e os irmãos os pares, o 15º a gente acaba fechando juntos. João 3, de 1 a 15. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Respondeu Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas. em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas pequenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. Juntos, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Amém. Vamos mais uma vez falar com o nosso Deus. Nós vamos convidar para esta oração a nossa irmã, a jovem mamãe Lídia, né? Querido Deus, muito obrigada por mais uma oportunidade de estar na Tua casa, ó Pai, mais uma oportunidade de ouvir a Tua voz. Agora que a Tua palavra foi lida, te peço, ó Pai, que o Senhor abra os nossos corações, as nossas mentes, para entender a Tua palavra e que o Senhor derrame o Teu Espírito na vida do pastor, para que ele fale o que vem de Ti, que haja transformação na nossa vida, para que possamos sair daqui mais preparados para falar da nossa fé, para também andarmos de acordo com a Tua vontade. Esteja conosco no restante desse culto, eu te oro no nome de Jesus, amém. Amém. Podemos sentar, queridos. Na cidade de Hesse, Alemanha, esperavam um encontro de alguns líderes reformadores, e dentre os quais 2 grandes líderes eram aguardados para um momento onde eles estariam ali discutindo aquilo que estaria definindo a fé protestante, a fé evangélica. E lógico que estou falando desses 2 grandes mestres, que seria Lutero, que foi o que iniciou ali na Alemanha a reforma protestante, e Zwinglio, que iniciou a reforma na Suíça, mais precisamente no cantão de Zurique. Eram os 2 grandes que estavam se despontando, e a reforma protestante estava ali ainda no início.
foi no ano de 1529, na cidade de Essen, na Alemanha, que então outros líderes também vão estar reunidos para fechar um documento que, nesse caso ali, vai se tornar como sendo de Marburgo, conhecido como esse documento. Mas nós não estamos aqui, irmãos, para falar de um encontro de mestres lá na Alemanha, falando de Lutero e falando de Calvino. Tudo bem, eles tiveram o momento deles. A palavra de Deus nos fala de um encontro de dois grandes mestres, Jesus e Nicodemos. Lógico que ninguém esperava isso, porque nos diz a palavra do Senhor que Nicodemos, ele era um dos principais ali dos judeus e que fazia parte, era da seita dos, nesse caso, fariseus, que cerca mais ou menos de 160, 170 antes de Cristo havia iniciado essa seita. Essa seita farisaica era o seguinte: eles acreditavam que tanto como a escrita, que eles colocavam como sendo importante ali a palavra do Senhor, a Torá, mas eles acreditavam também que a tradição oral deveria ser cultuada, isto é, deveria ser passada adiante também. Então eles davam uma ênfase muito grande a várias tradições orais. Então isso fazia com que eles se apegassem às mínimas coisas. Por isso que Jesus Cristo acaba sempre condenando a seita dos fariseus, porque eles acabavam se tornando hipócritas. Ali no começo do ministério de Jesus Cristo, bem no comecinho, porque Jesus Cristo vai estar realizando logo no começo, antes desse encontro, dois grandes sinais. Um que vai ser o início do ministério dele, quando no casamento lá das bodas de Caná da Galileia, ele vai transformar o quê? A água em vinho. E o segundo sinal, que por sinal vai marcar profundamente a vida ali de Nicodemos, sabe qual é? Quando Jesus Cristo vai expulsar os cambistas e os vendilhões do templo. Mas por que esses dois sinais marcaram? Lembrando que provavelmente esse segundo foi o que mais marcou a vida de Nicodemos, porque o outro foi em Caná da Galileia, para que pudéssemos ter uma ideia, ficava bem distante, era na região lá, como a gente pode estar falando mais para o norte de Israel, e uma região mais paupérrima. Já agora, na capital, ali no templo, Jesus Cristo realizou então aquele prodígio, aquele sinal, fazendo com que, debaixo ali, da autoridade dos sacerdotes, inclusive do sumo sacerdote, fosse questionado o que estava sendo permitido. O templo do Senhor, a casa de Deus, estava sendo profanada. Certamente que esse assunto começou a se espalhar ali em Jerusalém. Quem é este? Com que autoridade ele faz um sinal desse? Vai lá no templo, expulsa os cambistas, os vendilhões, põe o pessoal para fora e fala que estavam transformando a casa de Deus em um lugar de comércio. Bom, vamos então agora começar a ver como que essa conversa entre dois mestres vai estar acontecendo. É sobre isso que a gente quer tratar mais diretamente nessa noite. Um encontro de mestres. Alguém que poderíamos estar falando, puxa vida, é um ancião, alguém que faz parte do Sinédrio. Nicodemos fazia parte do Sinédrio. Era o lugar de mais alta projeção em Israel. Era aquele lugar onde as autoridades religiosas que chegavam a esse nível atingiu o que nós podemos falar o ápice. Era formado de 70 homens, mais um tesoureiro, com mais o sumo sacerdote. Então tinham nesse caso 72 que acabavam compondo ali o Sinédrio. E dentre desses mestres estava ali Nicodemos, uma pessoa sem dúvida nenhuma, extremamente respeitada. E aí nós podemos falar o seguinte, que em primeiro lugar, nós queremos destacar que nesse encontro de mestres que teve ali, nós queremos chamar a atenção para Nicodemos como sendo um mestre que a gente pode estar colocando ali como sendo um mestre que estava muito interessado. Muito interessado, porque vários outros mestres existiam naquela época. O nome mestre poderia ser usado para qualquer outra pessoa que ensinava a uma multidão ou ensinava a um grupo. Lembrando que naquela época, o que acontecia? A pessoa podia ter alguns discípulos e esses discípulos, então, começavam a caminhar atrás desse mestre. Como exemplo, na Bíblia, nós temos João Batista, era mestre, tinham seus discípulos. Podemos falar também de outros que também apareceram.
Mas tem alguma coisa diferente nesse mestre que vai intrigar o mestre Nicodemos. Esse mestre Nicodemos, então, em primeiro lugar, ele está intrigado com toda essa autoridade, com essa façanha e com, poderíamos estar falando aí, né, com essa disposição de Jesus de estar iniciando o ministério. Queridos, Jesus Cristo, levando em conta, ele estava no início do ministério com 30 anos. Naquele tempo, para que alguém pudesse começar o ministério e para que Jesus Cristo não fosse acusado de quebrar, de forma bem clara ali, a lei, só podia iniciar com 30 anos porque era a idade que também o sacerdote iniciava. Lembrando que Jesus Cristo precisou preencher os requisitos desses 3 ofícios: sacerdote, rei e profeta. Se ele quebrasse qualquer um desses preceitos, ele seria logicamente chamado, né, de impostor. Mesmo cumprindo detalhadamente tudo isso, ele foi chamado. Imagine se ele não cumprisse. Nicodemos, então, vai procurar Jesus e fala que ele estava muito interessado. Nos diz a palavra do Senhor que ele foi de noite. O sinédrio reunia sempre pela manhã ou na parte da tarde. Então ele não poderia ir nesse horário. Mas também, provavelmente, ele foi à noite porque ele estava receoso de poder ser visto com alguém que havia criado um certo escândalo lá no templo. Porque cá entre nós, imaginemos aqui, se a gente está aqui na igreja, no templo, de repente chega alguém aqui e começa a aprontar, né, a expulsar as pessoas. Vocês estão fazendo a casa do Senhor, tá? Nesse caso de um covil de salteadores. Lógico que eu estou usando isso para a gente procurar entender. Nós não ficaríamos chateados porque pelo escândalo que vai causar. Então agora Nicodemos ele vai procurar à noite com certo receio. Mas o que chama a atenção é que Nicodemos, ao conversar com Jesus, com o mestre, ele vai usar um tipo de palavra que era comum, mas que ele vai expressar um significado muito rico, muito precioso, quando ele diz o seguinte: este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, que é mestre, sabemos que és mestre da parte de Deus. Olha, aí já tem uma colocação diferenciada. Vários outros mestres existiam naquela época, mas ele diz o seguinte: eu vejo que o Senhor é diferente. Agora você imagine, um ancião virar para um jovem de 30 anos que está iniciando o ministério, chamando de mestre, e ainda diz mais: é um mestre vindo da parte de Deus. Porque os sinais que você tem feito estão deixando bem claro, logicamente que ele já tinha chegado até os ouvidos ali das autoridades religiosas, que Jesus Cristo tinha realizado um grande prodígio lá em Caná da Galileia, transformando a água em vinho. Não era uma coisa comum, não era uma coisa corriqueira. É muito fácil você transformar vinho em água, não é isso? É só colocar bastante água no vinho, né? Aí acaba transformando. Mas agora você transformar água em vinho é muito difícil. O que nós percebemos é que essa fama de Jesus começou a correr e chegou também até Jerusalém. E ele fala o seguinte: é da parte de Deus. E nós podemos perceber aqui, porque ele fala: porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então, está dizendo claramente: você não é um mestre qualquer. Eu reconheço que você é um mestre vindo da parte de Deus. Isso já era algo muito interessante, e Jesus Cristo poderia ver isso como um elogio, falar: poxa, estou começando o ministério, no meu primeiro ano, nos primeiros atos desse ministério, terreno, e já estou sendo reconhecido pelo um mestre do Sinédrio, um professor de teologia, que vem estar trazendo aqui. A primeira coisa que Jesus Cristo fala é o seguinte: não dá margem em nada. Ele fala o seguinte: tem que nascer de novo. Espera aí, o assunto não era esse. Nicodemos não veio até Jesus Cristo para tratar de cerca de nascimento, de novo nascimento, principalmente porque para o judeu, ele entendia que pelo fato de nascer em Israel, ele era filho de Abraão. Sendo filho de Abraão, ele tinha direito, ele tinha exclusividade a estar no céu, porque ele era filho de Abraão. Jesus Cristo quebra logo isso e diz o seguinte: você pode ser membro do Sinédrio,
Você pode ser professor de teologia, você pode ensinar religião, você pode ter um cargo, né, importantíssimo na igreja, você pode ter uma função muito importante. Não importa nascer de novo. Deixando bem claro, queridos, que título, cargo, função nunca deu direito a ninguém para entrar no reino dos céus. Nunca. E nunca vai dar. Porque se não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Então Jesus Cristo já vai logo tocando no X da questão. Nicodemos estava querendo ali tratar de pontos que seriam interessantes para realmente firmar aquilo que ele tinha em mente. O Senhor é um mestre vindo da parte de Deus, mas entre reconhecer como mestre e reconhecer como sendo o mestre dos mestres, o tão aguardado Messias prometido, há um caminho muito grande nesse diálogo. Então a gente vê ali nesse encontro de mestres, em primeiro lugar, um mestre muito interessado, querendo saber acerca de Jesus. E quantas pessoas também estão interessadas em Jesus? Quantas pessoas querem ainda hoje e querem saber acerca de Jesus? Veem Jesus Cristo como sendo um grande pacifista, veem Jesus Cristo como sendo um grande líder, né? Até mesmo o islamismo vê Jesus Cristo como um grande profeta. Muitas vezes as pessoas olham Jesus Cristo como uma pessoa diferenciada, mas é preciso ir além. Se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. Então aí nós vemos um mestre muito interessado, mas essa resposta de Jesus, essa palavra de Jesus, vai começar a colocar o coração de Nicodemos, aí como a gente está falando aí, numa interrogação. Espera aí, né? Será que, por que ele está colocando isso, por que ele está falando isso? E aí a gente pode ver que então perguntou Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer de novo? Pode parecer que para um professor de religião, essa pergunta é o que a gente pode estar falando extremamente desnecessária. Mas o que chama atenção é que Nicodemos sabia muito bem que ele não poderia voltar ao ventre da mamãe dele e nascer. Isso é óbvio. Mas ele então está começando a colocar em uma condição agora, quando está tentando descobrir onde Jesus Cristo quer chegar. E ele fala o seguinte, como pode haver um novo nascimento? Tá? Os fariseus, essa seita, eles acreditavam o seguinte, que quando o Messias prometido de Israel viesse, haveria uma oportunidade diferenciada no mundo, que várias pessoas, inclusive os gentios, poderiam agora estar passando por aquilo que eles estavam falando, um novo nascimento. Eles acreditavam que com a vinda do Messias haveria um sinal tão espetacular que muitas pessoas iriam passar por este novo nascimento que seria uma redenção. Quer dizer, teriam oportunidade de conhecer o Messias, render-se ao Messias de Israel e ser uma nova criatura. Então parece que Nicodemos está falando o seguinte, bom, então o que o Senhor está falando aí é acerca de algo que é diferente, que nós esperamos, que nós desejamos. Queridos, a resposta de Jesus Cristo, quando ele fala em verdade te digo, tá? É interessante porque não é uma palavra comum. A palavra que Jesus Cristo vai usar para verdade, e no começo da frase, é bem diferente. Sabe qual é a palavra? É a palavra que nós podemos estar falando aí, nesse caso, que é amém. Geralmente nós usamos amém no final de uma frase, ou no final de uma oração, não é? Ou numa palavra, né? Todos nós aceitamos a Cristo Jesus? Sim, amém. Assim seja, é verdade, é isso mesmo. É o que diz amém. Só é que quando Jesus Cristo coloca no começo da frase, isso não era comum. Ele vai estar dizendo o seguinte, em verdade, é a mesma coisa que ele estivesse falando assim, amém, amém. E eu estou te dizendo agora, Nicodemo, você tem que nascer de novo. Certamente que agora o coração de Nicodemos vai ficar profundamente intrigado, mas por quê? Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, tá? Eu estou te falando é a verdade, a única verdade. É isso que ele quer dizer. O que eu falo para você, Nicodemos, é a verdade, a única verdade. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino dos céus. Jesus Cristo continua batendo nessa tecla para alguém
que acreditava já ser filho de Abraão, que tinha direito de gozar as venturas maravilhosas quando morresse junto ao seio de Abraão, não é isso? Desfrutando de um momento que a gente poderia estar falando magnífico, e Jesus Cristo fala, olha, nada disso, tem que nascer de novo. E agora nós vemos um mestre que fica profundamente intrigado. Se antes, no começo da conversa, ele revelou-se interessado, agora ele se revela intrigado. Como vai poder nascer? Vai voltar ao ventre da mãe? O Senhor está falando daquele momento que o Messias virá e vai haver então entre os gentios uma grande transformação, um grande nascimento, quando seria então considerado pelos eles como sendo o dia da redenção, o dia da transformação. Nicodemos não havia entendido que Jesus Cristo estava falando de alguma coisa que precisava ser travado no coração dele. Nicodemos, a princípio, ele imaginava, em ter muitas das suas dúvidas resolvidas, e principalmente acerca daquele que se dizia que era Jesus Cristo o Messias. Depois, agora, ele chega diante da palavra de Jesus e diz o seguinte, bom, então vai ser esse dia que vai acontecer, quer dizer, eu preciso nascer de novo, então vai ser o momento do grande Messias. Em outras palavras, ele poderia estar falando o seguinte, o Senhor, por acaso, é esse Messias? O Senhor é o tão aguardado? Olha, eu vim aqui, eu reconheço que o Senhor é um mestre vindo da parte de Deus. Mas, entre ser um mestre vindo da parte de Deus e um Messias verdadeiro, o tão aguardado, o prometido, o esperado, e Jesus Cristo responde para ele de novo, versículo 5, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus, ou no reino de Deus, desculpe. Tá? O que ele está dizendo aqui claramente para ele é o seguinte, olha, você está querendo tirar dúvidas, você está me vendo como sendo um mestre, mas eu sou muito mais do que um mestre. Eu sou o mestre dos mestres, o Messias prometido. E Jesus Cristo, então, vai começar a provar para ele que ele ainda não entendia acerca do novo nascimento. Porque ele pensava que o novo nascimento tinha a ver muito com a questão de Israel. E quantas pessoas ainda imaginam que o novo nascimento tem a ver com religião? Pensam que pelo fato de fazer parte de alguma religião, já nasceram de novo. Não, hein? Que é isso? Né? Meus pais eram dessa religião, eu sou dessa religião, né? E nós servimos a Cristo, quer dizer, não importa isso, importa nascer de novo. Não, mas espera aí, eu venho de uma família tradicional, uma família religiosa, né? Importa nascer de novo. Jesus Cristo não está falando aqui de religião, Jesus Cristo está indo muito além, Jesus Cristo está colocando ele como sendo o verdadeiro Messias, aquele que traz a salvação. Meu irmão, qualquer religião, por melhor que tenha o propósito, ela não pode trazer ao pecador a salvação, a solução dos seus problemas. Não existe religião que salva, quem salva é só Jesus. Aquele que se estriba, que confia na sua religião, que confia na sua doutrina, que confia na sua igreja, pensando que ela pode trazer salvação, me desculpe, mas a palavra do Senhor não dá base para isso. Mas espera aí, obrigado. Espera aí. Até nós presbiterianos. Não, meu irmão. Igreja presbiteriana também não salva. Quem salva é só Jesus. Se não nascer de novo, se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Continua valendo, sabe por quê? Porque Jesus Cristo é o único caminho entre o pecador e Deus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a gente percebe o quê? Cargos não trazem a resposta, a solução para o anseio da alma. Também religião, igreja, né? Ou qualquer, podemos estar falando, qualquer seita, como era a farisaica naquela época, também não traz solução para o problema, mas o diálogo continua. Só é que agora, quem vai estar tomando, nesse caso, a dianteira e vai começar a explicar muito mais vai ser Jesus. Nicodemos provavelmente ficou intrigado e ficou sem palavras. Jesus Cristo fala o seguinte:
Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E ele diz claramente, olha, se você não nascer de novo, não tem jeito. O que ele está dizendo, ele fala que, olha, é preciso que o Espírito Santo do Senhor trabalhe, entre no seu coração e faça essa diferença. E ele vai estar usando aqui um exemplo interessante. Sabe qual é? Do vento. Ele usa da água, falando que era necessário nascer da água como símbolo da ação do Espírito Santo, mas agora ele fala também, é necessário que também o Espírito, o Ruá, pneuma, o Espírito Santo também trabalhe no coração, quando ele fala o seguinte, da mesma forma que o vento sopra para onde quer e ouves a sua voz e não sabe de onde vem nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isso, Senhor? Né? Aí ele falou, como que pode acontecer isso? Essa mudança, essa transformação, esse novo nascimento, como pode acontecer isso? E Jesus Cristo então faz uma colocação quando ele diz o seguinte, bom, você não é mestre em Israel? Você não ensina religião? Você não é professor de teologia? Você não conhece a Torá? Você não sabe acerca dos desígnios de Deus? Olha, como que você ensina alguma coisa sem que você nunca tenha provado isso? Você está falando de algo apenas na teoria, mas na prática, na alma, no coração, ainda não aconteceu essa transformação. Queridos, não basta conhecer a Bíblia. É muito importante que a gente leia a Bíblia, que a gente conheça a palavra de Deus. Mas é importante que essa palavra também possa brotar no nosso coração, possa nascer no nosso coração. Podemos decorar a Bíblia, mas se a Bíblia não entrar no nosso coração e causar a transformação necessária, impossível. E a palavra de Jesus Cristo para Nicodemos é essa. Versículo 11. Em verdade te digo, né? Em outras palavras está falando, em verdade, a verdade é essa, aleluia, amém, amém. Eu te digo, nós dizemos o que sabemos e testificamos, e o que temos visto, contudo não aceitais nosso testemunho. Se tratando das coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Nicodemos, você está ainda pensando nas coisas terrenas, mas nós sabemos que quando o Espírito Santo entra no nosso coração, a gente percebe que é uma mudança. A nossa mente muda, o nosso pensamento muda, o nosso coração muda. Antes nós andávamos em uma direção que era contrária a Deus. Quando o Espírito Santo sopra no nosso coração, isto é, quando ele vem e trabalha no nosso coração, nós damos uma guinada. Se íamos em uma direção oposta, nós viramos e agora passamos em direção ao Senhor. A ideia é essa. Nascer de novo é uma metanoia, é uma transformação, uma mudança de mente, uma mudança de coração, uma mudança de vida. É tanto que Paulo fala, aquele que roubava não roube mais, aquele que mentia não minta mais, aquele que fazia as coisas erradas, equivocadas, tem que deixar isso tudo para trás. Aquele que nasceu de novo passa a ter uma vida diferenciada. E é isso, irmãos, que prova, pelo fruto nós conhecemos a árvore. É muito fácil falar que segue a Cristo. É muito fácil falar que é cristão, principalmente num país que se diz cristão, mas que nós vemos atrocidades, barbaridades, que não combinam com o verdadeiro cristianismo. O que nós precisamos é que a palavra de Deus nos mostra é nascer de novo. E quem nasce de novo, sem dúvida nenhuma, começa a buscar as coisas lá do alto. E Paulo fala isso, né? Pensei nas coisas lá do alto, né? Aquelas que edificam, aquelas que não... Nós já não temos mais agora, já não vivemos mais para este mundo, vivemos no mundo, mas não somos do mundo e esperamos um novo mundo e nova terra onde habita a justiça. E ele diz o seguinte, como pode? Ele falou, mas é mestre, você não sabe? E ele fala, em verdade te digo, nós dizemos e sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais. Se falo das coisas terrenas, vocês não creem, quanto mais das coisas espirituais. Aí Jesus Cristo vai trazer alguma coisa para Nicodemos que ele não entendeu, nem mesmo os apóstolos entenderam, só depois da ressurreição eles puderam entender.
E ele fala: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Você, Nicodemos, não está falando com um mestre enviado por Deus como se fosse um mestre qualquer. Você está falando aquele que desceu do céu. O que ele está dizendo para Nicodemos: eu sou, na verdade, o Emanuel, o Deus conosco, o Messias aguardado, o Messias prometido. Eu fico imaginando que neste momento, então, Nicodemos deve ter balançado um pouquinho, né? Foi procurar conhecer acerca de um mestre que ele acreditava ser um mestre enviado da parte de Deus, e esse mestre está dizendo para ele: eu sou muito mais do que um mestre enviado por Deus, eu sou o próprio Deus encarnado. Ele diz o seguinte, a saber, o Filho do Homem, e essa expressão Nicodemos entendia muito bem, porque era uma expressão que foi usada profeticamente, falando acerca do Messias que viria, e eu sou o que veio do céu, e ele está dizendo: aquele que subiu, se não foi aquele que desceu, e eu sou o Filho do Homem, que está no céu. E deste modo, do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. E ele está dizendo para Nicodemos, falando acerca do tipo de morte que ele iria passar. Da mesma forma que a serpente de bronze foi levantada no deserto, porque quando o povo de Israel estava peregrinando, indo em direção à terra prometida, eles se rebelaram contra Deus, e Deus mandou serpentes, e essas serpentes começaram a picar e a matar. Então ele falou o seguinte, falou para Moisés: faça uma serpente de bronze, coloque lá numa vara bem alta, e todo aquele que for picado por uma serpente vai estar mirando, vai estar olhando para essa serpente e vai ser curado. Logicamente, meu irmão, olhar para uma serpente não tira veneno de cobra. É preciso de um soro. Mas ali era um ato de fé. Naquela serpente estava tipificando, simbolizando, apontando para a mesma forma que Cristo. Porque todo pecador, aquele que é picado pelo pecado, em outras palavras, aquele que nasce em pecado, aquele que tem o pecado vivendo dentro dele, só tem uma forma de ele poder se libertar desse pecado, dessa morte. É olhando para Jesus Cristo na cruz simbolicamente, porque nós sabemos que ele ressuscitou, não está lá. Mas a cruz de Cristo simboliza, então, um momento de redenção e de transformação. Que Jesus Cristo está falando, da mesma forma que a serpente foi levantada, o Filho do Homem será levantado, e dessa forma, então, se completará aquilo que é o processo da salvação, da redenção. Para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Pronto. Jesus Cristo termina com chave de ouro falando o seguinte: Nicodemos, você veio me procurar aqui sabendo acerca de religião, de questões, e eu estou falando para você que eu tenho muito mais a te oferecer do que respostas teológicas. Eu tenho a resposta para o seu coração, para a sua alma que angustia, que é a vida eterna. Queridos, o encontro lá em Marburgo, que foi em Hesse, que ficou conhecido como sendo lá de Marburgo, em 1529, foi extremamente bem sucedido. Um pequeno ponto de vários aspectos ali não ficou bem resolvido, que foi a questão da ceia do Senhor. Mas a partir dali, de 1529, os evangélicos começaram a perceber o seguinte, que eles precisavam estar mais unidos para que a reforma protestante, que havia começado, tinha poucos anos, precisamente 12 anos, pudesse alcançar mais lugares e que pudesse ter mais sucesso. A palavra de Jesus Cristo a Nicodemos, sem dúvida nenhuma, continuou ecoando no coração dele, na mente dele, nos ouvidos dele. Quando o Sinédrio acusa Jesus Cristo de falsário, de impostor, reúne-se à noite, o que era proibido, porque o Sinédrio só reunia de manhã ou à tarde, para acusar a Jesus Cristo. Um único que vai levantar a voz para tentar buscar justiça vai ser Nicodemos, e fala o seguinte: podemos condenar alguém sem que haja julgamento? Sem que ele se defenda?
Mesmo que nós saibamos que o julgamento de Jesus Cristo foi uma farsa, a condenação já foi dada antes do julgamento. Mas Nicodemos defende. Jesus Cristo é condenado, Jesus Cristo é sentenciado, Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, e aquele que vai estar indo lá também, para estar levando também os ungüentos, para estar acompanhando, inclusive cedendo tudo aquilo que precisava acerca da cova onde Jesus Cristo ficou. Dentre eles, o que estava à frente, o que pediu o corpo, foi quem? Nicodemos. Aquela colocação, aquele debate foi muito além de um debate teológico. Foi uma conversa de Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus, o Deus encarnado, o Senhor e Salvador, com Nicodemos, um fariseu, um pecador, e que precisou daquela oportunidade para conhecer a Cristo Jesus. Você já conhece a Cristo? Se você já conhece, que bom. Mas eu não estou falando daquele conhecimento que a gente fala de que é muito legal, é muito joia, um grande líder, um grande profeta, mudou o mundo, né, em 2 grandes momentos. Nós estamos falando o seguinte: como seu Senhor, como seu Salvador, como Messias prometido. Fechamos com a palavra de Nicodemos para Jesus Cristo, e que serve para todos nós. Importa nascer de novo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. E o reino de Deus está à nossa disposição unicamente pela fé em Cristo Jesus. É necessário que a gente reflita, que a gente pondere um pouquinho mais. Não basta ser amigo da religião. É preciso que a gente se torne amigo de Deus. Para isso, só através do seu Filho Jesus Cristo. Vamos orar? Deus bendito, nós louvamos o teu nome pela tua palavra, que é tão rica, tão preciosa, tão esclarecedora, e a oportunidade que nós tivemos nessa noite de estudá-la acerca da conversa daqueles 2 grandes mestres, um mestre da religião em Israel, mas com Jesus Cristo, nosso mestre, o mestre dos mestres. Muito obrigado, porque apesar das nossas limitações, apesar do nosso pouco conhecimento, mas nós tivemos oportunidade de conhecer, de provar e de viver essa transformação que o Espírito Santo do Senhor efetuou no nosso coração, chamado novo nascimento. E pedimos, Deus de amor, caso tenha alguém aqui nesta noite que ainda não teve esse encontro pessoal com o Mestre dos Mestres, com Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, esteja ponderando, esteja pensando, refletindo seriamente, porque não basta ser religioso, é necessário nascer de novo. Que o Senhor nos abençoe para que este novo nascimento esteja, amado Deus, trazendo ao nosso coração alegria, contentamento, paz, segurança de sabermos que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo morreu na cruz por nós, pecadores, para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna com o Senhor. No nome de quem nós oramos e agradecemos e pedimos. Amém, Senhor.